Aí, minha gente, tudo bom? Vamos dar uma revisada boa. Processo civil. A galera tá chegando, a gente vai começando para distribuir, compartilhar, ficar bacana. Ó, para a gente entender a teoria geral da execução civil, a gente vai ter que entender e diferenciar execução de processo de conhecimento. Execução é uma coisa, processo de conhecimento é outro. Fase de conhecimento, fase de execução, a gente vai entender tudo isso. Mas a gente tem que fazer esse entendimento junto com o código. Porque com o código, a gente sabendo onde vai estar as coisas, vai clarear a nossa mente. Então, ó, eu coloquei logo de cara aí, conhecimento e execução. Gente, quando o jurisdicionado, quando as pessoas vão ao poder judiciário, o que é que se busca? Se busca uma reparação, se busca uma tutela do Estado para aquele problema que ele está enfrentando, aquele fato. Quando você bate, ou alguém bate no seu carro, não é um fato, é um fato, bateram no seu carro. Você vai contratar um advogado, o advogado vai pegar aquele fato, vai fundamentar e dizer, olha, de acordo com o artigo 186 do Código Civil, comete ato ilícito e tal, de acordo com o artigo 927, e tem a obrigação de indenizar. Então ele pegou aquele fato, aplicou o direito e você vai bater as portas do judiciário para dizer, Estado juiz, me diga nesse caso concreto qual o direito que eu tenho. Então ele vai transformar esse fato aqui, que foi a batida do carro, vai transformar no direito. Isso a gente tem no conhecimento. O conhecimento você vai começar a partir do artigo 318, que é o título 1 do livro 1 da parte especial. Então, quando você começar o conhecimento, 318, certo? O que é que eu quero no conhecimento? Eu quero que o Estado, o juiz, me diga, o seu direito é esse. Eu vou partir de um fato, nesse caso que eu dei aqui o exemplo, foi a batida do carro, o cara bateu no seu carro. Por culpa, negligência ou imperícia, não importa aqui no momento. O que importa é que você quer que o Estado diga, Poder Judiciário, através do Poder Judiciário. Poder Judiciário, qual o meu direito? Eu tenho direito ou é o cara que tem direito? No final das contas, o Estado vai dizer, olha, você teve direito e tal. Então, na fase de conhecimento, aquele fato vai se tornar o direito. Mas me diga uma coisa, esse direito simplesmente, essa sentença, Jefferson, que o juiz vai dizer, vai colocar lá no papel e vai publicar lá no diário no sistema do tribunal. Esse direito lá, essa sentença, por mais bem fundamentada, por mais bem escrita que for, ele vai resolver o seu problema só a sentença? Não. Você quer o quê? Você quer indenização, você quer a obrigação de fazer, de não fazer. Você vai querer a obrigação adimplida, você vai querer a tutela jurisdicional. O que é que o Estado vai fazer para aquela pessoa que bateu no seu carro lhe pagar? Porque simplesmente se ele pegar a sentença e publicar, o cara, beleza, tá bom, bonito, mas não paga. Então, nosso estudo de hoje, que é a teoria geral da execução civil, vai trabalhar isso. Por quê? Essa execução não pode ser de qualquer forma. Ah, Jorge, mas é só princípio. Gente, a aula de hoje é uma aula de teoria geral. Mas se você não entender a teoria geral, não vai compreender as espécies de execução, os artigos, vai ficar muito difícil. E existem muitas questões de prova que vão estar aqui. Você entendendo isso, você responde muitas questões de prova. Então vamos lá. Eu disse que no conhecimento eu transformei um fato, eu transformo um fato no direito. O Estado juiz vai dizer, em relação àquele fato, qual o direito. Beleza? Agora vem a execução. Por quê? A sentença só não vai simplesmente fazer o cara cumprir com aquela obrigação de indenizar você. Você vai precisar da execução. E aí preste atenção que essa é a principal diferença do Código 2015, nesse sentido, para o de 73, para o Código anterior. Por quê? Antigamente, antes desse Código 2015, era um processo novo. Aqui a gente vai ter um processo novo, mas se for, e a gente vai ver os casos aqui, em alguns casos vai ser um novo processo, em alguns casos vai ser só uma fase daquele mesmo processo.
Calma, é fácil, entenda. No conhecimento transformei o fato em direito, não foi isso? Na execução eu quero fazer o quê? Aquele direito que está lá na sentença, transformar em fato, ou seja, transformar que o cara realmente pague, transformar aquilo que está escrito numa mudança no mundo real, no mundo fático, ou seja, o bem da vida que você está perseguindo é o quê? Não é reparação? Fazer com que o cara tire dinheiro do bolso e ele pague. Só que não é de qualquer jeito que ele vai fazer isso. Então, você vai ter que aprender a mexer no seu código, se quem não sabe ainda, vai ter que saber o seguinte: para que o Estado execute, para que você tenha uma execução, vai precisar ou de um cumprimento de sentença ou de um processo de execução. A princípio, a gente já viu nas aulas do professor Ivaldo que é o seguinte: vai ter um cumprimento de sentença quando eu tiver um título judicial. Mas o que é um título judicial? É aquela sentença que no mesmo processo foi dada. Porque, olha, para que fazer um novo processo se eu já estou litigando? Eu e Jefferson bateu no meu carro, eu estou lá litigando com ele, né? Tive a petição inicial, depois teve as provas, teve instrução, o juiz deu a sentença, beleza. Para que um novo processo se eu já estou com você nesse processo? Então esse processo aí vai ter uma nova fase apenas, que é a fase de cumprimento de sentença. Compreendeu? Se você olhar a fase de cumprimento de sentença no código, vai estar no livro 1, que é processo de conhecimento. Essa fase aqui vai estar dentro do processo de conhecimento. Você pode ver aí processo sincrético. Por quê? Porque no mesmo processo vai ter mais de uma fase. Vai ter a fase de conhecimento, que começa a partir do artigo 318, e vai ter a fase de cumprimento de sentença, nesse mesmo processo. Olha que eu não estou falando de processo de execução ainda não. Por quê? Porque eu tenho um título judicial que foi a sentença. Então eu vou executar, que o nome é executar, só que numa fase desse processo aqui. Entendeu? Não vai ter um novo processo nesse caso aqui não. Então vamos lá. Eu aprendi que o conhecimento, na fase de conhecimento, eu vou transformar o fato que foi abatida no direito, beleza? Mas eu preciso de executar, porque senão o cara por si só é muito difícil ali cumprir. Geralmente vai precisar de quê? De uma execução. A execução vai fazer o quê? Transformar esse direito que foi colocado na sentença num fato, ou seja, o cara realmente vai pagar. Se ele não pagar, o que o juiz pode fazer? Entrar no seu patrimônio para expropriar, que é o sentido maior da execução. Mas a grande questão é essa: em alguns casos vai ser só uma fase de cumprimento dentro do processo de conhecimento, vai ser só uma fase, e em outras vai ser um novo processo, uma nova relação jurídica. Quando eu tiver um processo de execução, que aí vai estar no livro 2, que tem início no artigo 771. Veja a diferença. Quando eu tenho uma sentença, eu estou litigando com o Jefferson, petição inicial, teve tudo, chegou na sentença. Eu vou ter um novo processo? Não, porque eu já estou litigando com o Jefferson. O que é que vai acontecer? Eu vou pedir para ser instaurado o cumprimento de sentença. E aí a gente vai ver daqui a pouco que em alguns casos o juiz pode fazer de ofício, se for obrigação de fazer ou não fazer. Mas daqui a pouco a gente vê. Se for de pagar a quantia certa, tem que ser provocado pela parte. Mas tudo bem. Mas é dentro do processo de conhecimento. Se você olhar em cima do código, vai ter em cima processo e conhecimento. Mas é uma fase de cumprimento de sentença. E essa fase de cumprimento de sentença é uma execução? É. Por isso que às vezes a pessoa mistura as bolas. Por quê? Poxa, é uma execução dentro do processo de conhecimento? Calma, não é isso. É apenas uma fase do processo sincrético, que diz porque é dividido em fases, que tem a fase de conhecimento, que inicia no artigo 318, e a fase de cumprimento de sentença, que inicia no artigo 513. Então, são 3 artigos que você vai ter que ler de manhã, de tarde e de noite no dia da prova. Que é o 318, normal, que é o que é o início da fase de conhecimento. Agora, esse aqui, 513, vai ser o início da fase de cumprimento de sentença. E o 771, que se não for um título judicial, vai ser um título extrajudicial, que vai ser a partir do artigo 771. Então vamos tentar fazer a diferença desse título executivo judicial para o título executivo extrajudicial.
Eu disse que eu estou litigando com o Jefferson. Teve lá a fase de conhecimento, certo? Então transformou o fato em direito. E no final o juiz deu a sentença, transitou em julgado, e eu quero que direito se transforme num fato. Ou seja, eu quero ter a minha responsabilidade. Jefferson bateu, tomou uma gelada e bateu no meu carro. Eu quero que uma indenização, certo? Só a sentença não ia fazer Jefferson me pagar. O que é que o juiz, ao ser provocado, vai fazer? Vai dizer: Jefferson, pague a Geórgia a indenização, porque senão eu vou penhorar aqueles 20 mil que você tem aplicado no banco, por exemplo, ou vou penhorar a sua casa de praia, ou vou penhorar o seu carro, ou vou, através do passeio de bloquear, penhorar valores que tem na sua conta corrente. Eu vou, de alguma forma, de constranger você me pagar. O Estado vai fazer isso, na verdade eu não, o Estado, né? Através de quê? Através da fase de cumprimento de sentença. Mas por que não é através de um processo novo de execução? Porque eu já estou litigando com o Jefferson e o título não foi um título extrajudicial, foi um título judicial. Foi o juiz que disse, através desse mesmo processo, então eu não iniciei uma nova relação. Naquele mesmo processo, vamos executar. Antigamente não. Antigamente tinha que ter um novo processo. Agora vai ter um novo processo? Vai, mas não com o título judicial, não com esse que derivou dessa relação. Vamos supor que Jefferson tenha me pago alguma coisa como cheque. Um cheque é um título executivo, você vai ver no rol do artigo 771 que o cheque é um título executivo. Eu vou discutir o que é que aconteceu para Jefferson me dar aquele cheque? Não. Por quê? Porque o cheque já é um título executivo. Não quero saber o que aconteceu, a obrigação, se Jefferson me deu esse cheque para. Pronto, vamos à batida. Vamos dizer que nessa batida que Jefferson embriagado bateu no meu carro, certo? Mas Jefferson, para não entrar na justiça, aí Jefferson disse: Jorge, foi o seguinte, quanto foi? Meu pai foi 5 mil. Aí Jefferson pega o cheque, vou te pagar para não ter problema. Beleza, tranquilo. Jefferson me pagou. Depois Jefferson vai querer bloquear ou anular esse cheque, ou invalidar esse cheque, porque não teve culpa. Não, porque o que aconteceu não importa. Na hora que ele deu aquele cheque, ele assumiu aquela dívida, ele passou a ser devedor, e eu credor daquela obrigação. Então eu posso executar esse cheque sem passar pelo conhecimento? Vou, por quê? Porque eu já tenho o direito. Eu não quero mais saber do fato não, porque é um título executivo. E a gente viu, teve até o exercício do professor Ivaldo, que o título executivo ele tem que ser certo, líquido e exigível. A gente vai ver essas características daqui a pouco. Mas de antemão a gente tem que saber que, na hora que eu tenho esse cheque, eu posso me defender dessa execução? Posso. Mas posso alegar fatos que aconteceram para derivar? Não. E a gente vai ver os meios de defesa em um momento oportuno. Certo? Então vamos lá. Gente, é importante que a gente saiba os tipos de obrigação. Primeiro tem que saber que essa obrigação tem que ser certa, tem que ser líquida e exigível, né? Mas essa obrigação pode ser judicial e pode ser extrajudicial esse título, né? Olha, se ela for judicial, ela pode ser de pagar a quantia certa, no caso de indenização, prestar alimentos, o famoso pensão alimentícia, né? É um título executivo, teve aquela lei, teve um título executivo, e o juiz condenou a parte a prestar alimentos. É um título executivo judicial, certo? Pagar a quantia certa pela fazenda pública. Você pode entrar contra o Estado ou contra a fazenda pública de algum Estado, de algum ente federativo, para que ele pague uma indenização por alguma coisa. O Estado também tem responsabilidade. Então a fazenda pública vai ser responsabilizada e você pode ter um título judicial. E de entregar coisas também. Você pega uma coisa, um empréstimo e não entrega, o juiz, você pode querer essa tutela de entregar coisa. Tudo isso vai estar a partir do artigo 513 do CPC. Mas pode ser extrajudicial, ou seja, não foi naquele processo, foi formado de outra forma, extrajudicialmente. E também pode ser de pagar a quantia certa, fazer, não fazer, entregar coisa. O cheque, por exemplo. O cheque é um título extrajudicial.
Não foi um processo que aconteceu o cheque, não. O cheque por si só se basta. Não precisa de todo um conhecimento antes. Ok? Bem, isso aí é só para a gente entender e saber onde é que vai encontrar as coisas. Então, a fase de conhecimento eu vou encontrar a partir de 318. A fase de cumprimento, que é um processo de conhecimento, faz parte do processo de conhecimento, mas é uma execução. Ele está lá no livro 1, que é do processo de conhecimento, mas é uma execução. Por quê? Ele é só uma fase. É o que a gente chama de processo sincrético. Essa palavrinha é justamente isso, porque o processo é dividido em fases. Porque já está lá naquela lide, para que um novo processo? Vamos executar nessa mesma lide. Então eu tenho uma fase de cumprimento de sentença. Tranquilo? Vamos passar agora para os princípios. Vamos lá. Presta atenção. Esse é um dos principais. Esses são os principais. Eu falei agora que Jefferson, se ele me causar, por um ato ilícito, me causar um dano, ele vai ter que me indenizar, não é? Isso a gente sabe. Mas é só lembrar o nome do princípio para na hora da prova não trocar. Porque ele vai poder pagar com o corpo, ou seja, não é precisa não, com o corpo que eu digo é ser preso. Ele vai poder ser preso para pagar isso? Não. Por quê? Porque, por esse princípio da responsabilidade patrimonial, o que é que o Estado vai buscar? É o corpo dele? Não. Vai buscar o patrimônio dele. Vai buscar o patrimônio, certo? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Já teve ocasiões na história jurídica do país que o depositário infiel poderia responder com sua liberdade, né? Mas Jefferson sabia que ele é um constitucionalista, depois do Pacto São José da Costa Rica, não é verdade? Qual a exceção? Alimentos, que é uma prisão de natureza civil. Exatamente. Mas é uma exceção a esse princípio aqui. Pode responder por quê? Porque o bem jurídico tutelado é muito importante. É o alimento do brugalinho lá. Então, precisa que seja o Estado responda de forma mais drástica. Mas a regra é esse. E o artigo é o 789 do CPC, que vai dizer: responde com tantos quantos bens forem necessários. Vai estar lá o artigo 789. É um artigo que tem que estar na mente da pessoa de todo jeito. Eita, esse aqui, nulo executius sine título. Ou seja, não há execução sem o título. E eu disse a vocês que esse título pode ser judicial ou extrajudicial. Nulo executius sine título. Os artigos 783 e 803 do Código Civil, Código de Processo Civil. O judicial vem de onde mesmo? O título executivo judicial vem da fase de conhecimento, né? É através da jurisdição que você vai vindo através disso você faz o título da fase cognitiva, você faz o título executivo judicial, certo? Vai estar onde? Vai estar aqui, judicial 515. Aí vai ter a sentença penal transitada em julgado. Sentença penal transitada em julgado, que tem efeitos civis, ela vai ser executada no juízo civil. Uma vez transitada penal, só ação civil vai encontrar. Exatamente. Sentença arbitral cai muito em prova. É um título executivo judicial. Embora seja uma jurisdição privada, mas é um título. Gente, esses dois artigos aqui você vai ter que decorar. Ler, reler. Por quê? Ele pode botar simplesmente na prova. Sentença arbitral, por ser uma jurisdição voluntária, ou voluntária não, privada, é uma jurisdição voluntária, não é dotada de jurisdição, por isso é um título extrajudicial. Errou. Está errado. Por quê? Não, porque está nesse artigo e acabou, você não vai brigar com o código. Está lá. É uma política do legislador e a gente não vai brigar. É o título, você vai saber como. Vai ler o artigo. Tem que ler. Ok? Para saber se o título é judicial ou extrajudicial. Se você for só pela lógica, não vai dar muito certo, não. O que você vai ter que fazer? Ler o artigo 515, que vai ter o judicial, e ler o artigo extrajudicial, que está no 789. Tranquilo? Primazia da tutela específica ou da especialidade. Gente, às vezes tem a obrigação de fazer. A gente está lembrando, nós estamos lembrados
do direito das obrigações, que tem a obrigação de pagar, a obrigação de fazer, tem a obrigação até de não fazer, né? A gente lembra. Vamos supor que eu contrate Jefferson, ele é um pintor, um restaurador de igrejas. Jefferson, muito famoso. Eu contrato ele para restaurar minhas obras de arte, meu museu que eu tenho, sei lá, ou a igreja. Vamos supor que eu contrato Jefferson para restaurar as obras de arte da minha igreja. E Jefferson seja especialista nisso. Isso é uma obrigação de pagar? Não, isso é uma obrigação de fazer. Né? Jefferson não faz. Jefferson só quer saber de viajar, ir para o exterior. Recebeu a minha parte da obrigação, né? E não cumpriu a parte dele. Jefferson não cumpriu. Por quê? Foi para Buenos Aires. Foi para Buenos Aires dançar tango e comer picanha, bife de chouriço. Então Jefferson foi para lá e não fez minha pintura lá. Ai, eu digo, meu Deus do céu, e agora? Aí eu boto o Jefferson na justiça. Eu movo uma ação contra Jefferson. O que é que a princípio, o que é que se vai se buscar? Transformar logo isso em perdas em danos, ou seja, condenar Jefferson a me pagar, sei lá, aquele valor acrescido de danos morais? Ou o juiz vai dizer, não, vamos procurar uma forma de incentivar Jefferson a fazer? O juiz vai decidir isso. Vai preferir isso. Por quê? É o primazia da tutela específica. Porque, embora, tudo bem, pode até ser que eu não queira mais, mas em regra eu quero aquele bem jurídico específico, aquela tutela específica. Eu quero que ele resolva o meu problema lá. Porque o dinheiro pode até nem ser tão importante quanto isso. Vamos dizer que só tem esse danado que faça isso. Seja muito difícil arrumar outro, só tenha outro no Egito. Aí o dinheiro não vai ser. O dinheiro não vai ser tão importante. O que vai ser importante é a obrigação de fazer. Aí o que é que o juiz pode fazer? Aí já vem aqui, ó, a tipicidade dos meios executivos. O que é a tipicidade? É o que não está previsto ali na lei. O juiz pode usar meios indutivos, coercitivos, mandamentais, subrogatórios. O que é isso? Você lembra o caso da juíza que o cara nos autos se dizia miserável, que não podia prestar alimentos, não podia. Só que nas redes sociais o bonitinho ostentava viagens para Orlando e tal, vinhos mais caros. E o que a juíza fez? Cancelou a CNH do doutor, do cidadão, e suspendeu o visto do passaporte, suspendeu o passaporte dele, para ele não viajar mais. Estava previsto na lei? Não. São medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias. Nesse caso não, mas são indutivas, ou seja, fazendo com que ele, poxa, está ruim o negócio, entendeu? Usando algumas formas para que ele cumpra aquela obrigação que ele está devendo. Agora, tem que lembrar que tudo tem um limite. Não pode ser de forma punitiva. Ela não pode fazer isso só para punir. Vamos dizer que ele esteja ostentando e tal, mas vamos dizer que ele garantiu a execução. Pode. Ele está lá brigando com os embargos ou impugnação, mas ele garantiu. A juíza diz, mas poxa, esse cara está aí discutindo isso e está ostentando nas redes sociais, eu vou punir, Não, aí não pode, porque ele está, entre aspas, até agora ele está cumprindo a parte dele. Ele está se defendendo, mas ele garantiu a execução. Não pode ser punitivo. Essas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou rogatórias não podem ser punitivas. Ela tem que ser extremamente necessária. Claro que vai dar criatividade do juiz, mas tem um limite. Não pode ser adotadas assim de forma de bolo, né? Não pode. E tudo é interligado. Olha o princípio da menor onerosidade. Inclusive caiu nas questões do que Erivaldo falou aqui em sala de aula. Princípio da menor onerosidade para o executado. Está no artigo 805 do CPC. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? O artigo 805 vai dizer o seguinte, 805. Se de várias formas o executado puder adimplir aquela obrigação, o exequente, né, a pessoa que está executando, deve aceitar
o juiz deve aceitar a que seja menos onerosa para o executado. Mas lembre-se, tem que ser igualmente vantajosa e tem que ter mais de uma, claro. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? Vamos supor, Jefferson, o mesmo exemplo, Jefferson vai ficar famoso. Essa aula, se tiver 50 mil visualizações, eu tenho que pegar a tua autorização depois. Então autorizou, está autorizado aqui, testemunha, beleza, né? Porque depois ele vai entrar com o processo. Usou meu nome, tá autorizado, tá, ainda bem, né? E ele é meio nervoso. Então vamos lá. Jefferson bateu no mesmo caso, Jefferson bateu no meu carro. Eu quero o quê? Eu quero só a sentença? Não. Eu quero o quê? Eu quero a execução. Eu quero transformar um direito num fato. Certo? Então, o juiz deu a sentença que vai ser um título judicial ou extrajudicial? Não, judicial, porque foi no mesmo processo, né? E está lá, olha, eu procurei e vi que estava no artigo 515. Então, título judicial. Então, eu vou querer o quê? Eu vou querer um processo novo de execução ou vou querer uma fase de cumprimento de sentença? Vou querer uma fase de cumprimento de sentença. Por quê? Já está lá, não precisa começar uma nova relação jurídica, não. Já está lá, eu vou só uma fase de cumprimento de sentença. Para quê? Para satisfazer o meu direito. Certo? Jefferson tem um carro que ele leva. O que é que o Estado vai fazer? Entrar no patrimônio de Jefferson. Vai usar o corpo de Jefferson? Não vai. Vai pegar o patrimônio de Jefferson. Certo? Jefferson tem 2 carros. Um que ele leva os meninos para a escola, né? Que a esposa dele vai fazer a feira, que ele vai ao trabalho. Mas ele tem outro carro, uma picape. Para quê? Com um som muito alto, daqueles muito grande, que ele usa para ir à praia, para surfar, né? É um carro que ele usa para o bel prazer dele. O que é que aconteceu? Quando houve a penhora, o juiz mandou penhorar os bens de Jefferson. Aí pegou esse carro que ele leva o menino para a escola e penhorou o carro. Com vistas a quê? A tomar, expropriar o carro para satisfazer o meu crédito, né? Que eu sou credor, o Jefferson é devedor dessa obrigação. Porque ele teve uma sentença, eu, no caso, tive uma sentença ao meu favor. Tem 2 carros, Jefferson. Um que ele usa para trabalho, para levar o menino para o colégio, e outro que ele usa só para usar o som dele para ir surfar. Qual dos dois, se o Poder Judiciário constrangido tomar, qual dos dois vai ser mais pesado, mais oneroso, mais ruim para Jefferson? O consumo, Jefferson. Tu vai preferir ter os meninos ir para a escola a pé, tua mulher e meu Deus do céu. Com certeza, eu ia preferir isso. Vamos ser um mundo real. Mas aí vai também, olha, isso aí vai depender do executado. Vamos supor que para Jefferson ele valorize mais o lugarinho dele, ele valorize mais a esposa dele, entendeu? Esse outro é um supérfluo, entendeu? Você nem vai ser um miserável. Entenda, mas tudo bem, ele pode até dizer que o outro seja mais importante. Mas o principal que você entenda é o seguinte: penhorou, vamos dizer que esse seja um gol e o outro seja uma saveira. Os dois têm valores idênticos e são fáceis de vender, são igualmente vantajosos. Penhorou um, mas Jefferson disse: poxa, se tivesse penhorado o outro, para o exequente, dava no mesmo. Para o exequente dava no mesmo. Mas para mim, foi muito mais oneroso esse gol. Eu preferia que tivesse penhorado a saveira. Jefferson pode peticionar e dizer: juiz, penhore o outro e libere esse? Pode. Pode, pelo princípio da menor onerosidade para o executado. Mas se eu der o exemplo do carro, pode ser qualquer coisa. Pode ser, Jefferson tem 2 casas, fora que ele mora, ele tem 2, mas uma mora a filha dele. Aí o juiz penhora justamente essa. Aí ele disse: não, penhora é outra que está lá, vaga, ninguém mora. Pode. Agora tem que os 2 bens serem igualmente vantajosos. Para quem? Para mim, que sou o exequente, né? Porque se um for menos vantajoso, aí também eu não vou querer, né? Eu quero que os 2 tenham a mesma vantagem.
Agora vamos lá, disponibilidade. Jefferson, você vai poder desistir da execução? No caso sou eu, né? Sou eu. No exemplo, mas não permanecer aqui no mesmo exemplo. Você bateu meu carro, embriagado, entrou com o processo de conhecimento, e depois o juiz deu uma sentença. Aquele direito você quer transformar no fato, eu quero transformar no fato, quero receber a indenização sua. Eu vou querer um novo processo? Não, eu vou querer o quê? Eu vou querer uma fase de cumprimento de sentença. Eu vou querer que aquela sentença seja executada no próprio processo de conhecimento, apenas como uma fase. Porque eu tenho um título judicial. E o judicial está onde? No artigo 515. Certo? Eu quero isso. Vamos lá. Mas aí depois eu fico pensando assim, poxa, já sou um cara tão bom, estuda comigo. Sei lá, eu acabei de ganhar na loteria, estou cheio de dinheiro no bolso. Eu não vou executar, Jefferson. Aliás, eu já tinha entrado com um cumprimento de sentença, certo? Mas depois não quero. Não vou mais. Eu posso desistir? Aí é que está a grande questão. Em regra, Jefferson, pode. Em regra, pode. Vai estar aqui no artigo 775 do CPC, certo? Mas por que pode? Ô Jefferson, se a gente fosse se lembrar simplesmente do processo de conhecimento, você entra com uma ação contra, eu entro com uma ação contra você, eu posso desistir no processo de conhecimento? Não. Posso antes da citação, não é isso? Tem aquela regrinha? Citar, Depois eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ter a anuência, não é isso? Nesse caso aqui, Jefferson, por quê? Na fase de conhecimento eu não tenho a certeza de quem é o direito. Na fase de conhecimento eu não tenho certeza ainda. Porque o juiz pode julgar improcedente, não pode? Pode. Mas na execução, o que é que eu tenho? Eu tenho certeza. Por quê? Porque o título executivo não é dotado de certeza, de liquidez. Não é isso? Então eu já tenho certeza. Eu não estou discutindo mais de quem é o direito. O direito já foi decidido aqui, ó. Aqui agora eu estou decidindo. Eu transformo nesse direito num fato. Então, por isso, no processo de execução, em regra, eu posso desistir ou da ação ou da fase de conhecimento. Essa é a regra. Mas, claro que vai cair o quê? A exceção. Porque é na exceção que o bicho pega. E preste atenção que isso é muito, muito bacana. No parágrafo único desse artigo, vai ter a exceção. A gente não aprendeu que no processo de execução tem os embargos de execução? A gente aprendeu isso e a gente vai dar uma revisada depois. Que embargos de execução é o quê? Embargos de execução é a defesa do executado. Ele vai poder alegar várias coisas ali. Ele vai poder alegar, por exemplo, que não foi citado. Um exemplo, né? Vai ter lá o rol da defesa que ele vai poder. Mérito ou matéria processual? Citação, intimação. Processual. Se for matéria processual formal, ele não precisa de anuência para desistir. Se já tiver, por exemplo, eu entro com cumprimento de sentença com Jefferson, em relação a Jefferson, aquele caso. No caso de cumprimento de sentença, vamos mudar para execução, processo de execução, porque entrou em embargo. Se a gente aprendeu que na fase de cumprimento de sentença, a defesa é impugnação. Estou terminando, o grande mestre chegou agora. Boa noite. Grande mestre, tudo bem-vindo, Pinto. Boa noite. Está terminando já, mestre. Claro. Então a gente viu que na fase de cumprimento de sentença, a defesa é a impugnação. A gente nem viu, na verdade, a gente vai ver depois. E no processo de execução, são os embargos da execução. Se Jefferson entrou com os embargos da execução, eu vou poder desistir? Aí você vai dizer, depende. Se esse embargo de execução tratar exclusivamente de aspectos formais, parou? Não. Se esse embargo de execução tratar de aspectos processuais, ou seja, intimação, citação, nulidade processual, não quero saber, Jefferson vai poder desistir. No caso eu, né? Independente da anuência de Jefferson. Por outro lado, se Jefferson entrar com embargo de execução e na defesa dele ele tratar de mérito, aí eu só posso desistir se Jefferson anuir.
Deu um exemplo, Jorge, de mérito, prescrição e decadência. O cheque, vamos dizer que foi um cheque. O cheque estava prescrito. O cheque prescreve quantos meses? 6 meses. Passou desse prazo. É uma matéria de mérito, a gente dependeu se prescrição e decadência é mérito. Vou poder desistir? Vou, se Jefferson anuir. É a exceçãozinha do parágrafo único. Então você tem que decorar o quê? Princípio da disponibilidade da execução. Pode desistir? Pode. A regra, diferente da fase de conhecimento, é que na execução, a regra é que pode desistir sem anuência. Qual a exceção? Se na defesa ele apresentar matéria de defesa em relação ao mérito. Se for matéria de defesa em relação ao processo formal, não tem problema, pode desistir. Mas se for em relação ao mérito, vai estar fácil, vai estar no parágrafo único desse artigo aqui, 775. Leiam bastante esse artigo. E finalizando, professor Arthur, que nos honra com a sua presença, como vossa presença. Só a legitimidade. Aí é filha demais. Quem vai poder ser executado e quem vai poder executar? Quem será o exequente e quem será o executado? Tranquilo? Legitimidade ativa. Vai ser o exequente ou o executado? O exequente. É isso? Então vai ter uma legitimidade ordinária, derivada ou extraordinária. Calma, parece ser meio estranho, mas é fácil.